Meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Neste vídeo eu quero estar mostrando que você não pode pertencer a uma denominação, que você não pode tomar partido por nenhuma dessas denominações que estão aí. Estou tentando gravar esse vídeo aqui. Cada vídeo desse que eu gravo, irmão, isso é maior dificuldade. Satanás usa os demônios toda hora, usa pessoas para vir para cá e ficar me perturbando. Nossa, só que eu estou gravando um vídeo, tem vezes que eu gasto o dia inteiro para gravar um vídeo desse, porque é perseguição demais, é luta demais, demônio demais perturbando. Mas aí vamos lá então, o que interessa. Eu quero te mostrar nesse vídeo que um crente ele não pode pertencer a uma denominação. Eu vou te mostrar que isso é seríssimo, você não pode tomar partido por uma denominação. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero já te mostrar, como eu falei no outro vídeo. Lá, se você não assistiu, gostaria que você assistisse lá. O nome do vídeo é Denominações, são seitas, igrejas ou seitas? Tá lá. Se você não assistiu, assista esse vídeo lá para você entender. Então eu já quero começar te mostrando o que é realmente uma igreja. Uma igreja, irmão, a igreja do Mashiach, ela existe em dois aspectos. O aspecto universal e o aspecto local. O que é a igreja no aspecto universal, Romilson? É a igreja em toda a terra. Por isso que a Bíblia fala que o Mashiach é o cabeça da igreja. E o que é a igreja, Romilson, no aspecto local? É uma igreja em cada cidade. Você pode até ver na Bíblia falando assim, as igrejas no plural, mas quando fala as igrejas, é porque está se referindo a uma igreja em cada cidade. Quando ele fala as igrejas da Ásia, por exemplo, ele está falando daquelas igrejas que estavam na Ásia. Está falando lá das igrejas de Laodiceia, de Éfeso, de Pérgamo. Isso tudo é nome de cidades. Mas o Eterno, ele não permite mais de uma igreja em uma cidade. Como eu disse no outro vídeo, você vai ver que a Bíblia nunca fala as igrejas em Pérgamo. Ela nunca fala as igrejas em Laodiceia. Ela nunca fala as igrejas em Coríntio. É sempre a igreja em Coríntio, a igreja em Laodiceia, a igreja em Pérgamo. Nunca está no plural mais de uma igreja em uma cidade. Nunca, não se refere a mais de uma igreja em uma cidade. Tem pastor que fala assim, mas é porque tinha pouco crente naquela época. Não, é porque o Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. No livro a Bíblia fala que em Jerusalém converteu 3.000 almas e depois mais 5.000 almas. No entanto, a Bíblia fala a igreja em Jerusalém e não as igrejas em Jerusalém. Então vamos lá. Eu quero já estar começando a te mostrar essa questão para você entender. Espero que você entendeu aí essa questão. A igreja, ela não pode ter nomes. Ela é reconhecida com a localidade onde ela está. Por isso fala a igreja em Pérgamo, a igreja em Jerusalém, identificando aonde ela está, com o nome da cidade. Mas ela não pode levar um nome sobre si. Entendeu? Vamos lá. Atos capítulo 5. Versículo 17, eu quero te mostrar essa questão para você entender que você não pode pertencer a uma denominação, porque denominação não são igrejas, elas são seitas, são facções. Atos capítulo 5, versículo 17 diz assim: interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus. Aqui está falando do partido dos saduceus. Quero que você leia agora Atos capítulo 15, versículo 5 para você entender. Atos capítulo 15, versículo 5. Diz assim: então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Uns que tinham sido da seita dos fariseus. Lá falou do partido dos saduceus. Agora aqui está falando da seita dos fariseus. Por quê? Porque, como eu mostrei no outro vídeo, a palavra seita é o mesmo que partido. Partido é seita, seita é partido. A palavra seita significa partido, divisão. Entendeu? Então deixa eu mostrar para você aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia apologética que os pastores gostam de usar, mas não vão te mostrar isso aí, ó. Olha, deixa eu te mostrar aí para você ver, ó. Então aqui nos mostra que a palavra seita significa escolho, partido tomado, corrente de pensamento, divisão. Tá entendendo? É como você, por exemplo, vê lá dentro do Senado hoje. Dentro do Senado existe o PMDB, o partido do PMDB, o partido do PSC, o partido do PT. Lá tem os partidos. Mas dentro da igreja não pode haver seitas, partidos. Mas aqui por que eles estão falando, Romilson? A seita dos saduceus, o partido dos saduceus e a seita dos fariseus. Vou te explicar para você entender. Deixa eu ler mais uma passagem aqui. Atos capítulo 26, versículo 5. Olha o que diz assim aqui, ó. Aqui diz assim, ó. 26, versículo 5. Eles me conhecem de longa data e podem atestar que
se quiserem, que tenham vivido segundo a seita mais severa da nossa religião, como fariseu. Então o apóstolo Shaul falou que o partido dos fariseus era uma seita, ele está falando aqui. Por que, Romeus? Porque lá dentro do partido deles, dentro do judaísmo, aliás, dentro do judaísmo tinha 3 partidos. Dentro do judaísmo tinha 3 partidos. 3 partidos mais ou menos assim, 3 partes, saduceus, fariseus e essênios. Estou só te dando uma ilustração para você entender. Dentro do judaísmo tinha 3 partidos, os saduceus, os fariseus e os essênios. Então tinha 3 divisões lá dentro do judaísmo. Dentro do cristianismo hoje, existem várias divisões, existem várias seitas, existem vários partidos. Quem são eles, Romeu? Assembleia, Batista, Presbiteriana, Igreja Luterana, cada uma dessas aí são seitas, são partidos dentro do cristianismo. Só que você não pode pertencer a nenhuma delas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos tomar partidos por ninguém. Nós devemos tomar partido só por Yahshua. Nós devemos levar só o nome de Yahshua Mashiach. Nós não podemos levar outro nome. Muitos hoje dizem, eu sou da Assembleia, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Outros falam, eu sou luterano. É a mesma coisa que ele está falando que ele é seguidor de Martinho Lutero. Eu sou wesleyano, ele está falando que ele é seguidor de John Wesley. Então, irmãos, esses são partidos criados pelos homens. Vamos aqui, vamos em Atos, depois você confere aí, em Atos capítulo 24, versículo 14, fala que a igreja foi chamada de seita. Por quê? Porque eles pensaram que a igreja naquela época era um partido dentro do judaísmo. Então eles passaram a chamar a igreja de seita. Atos capítulo 24, versículo 14 e Atos 28, versículo 22. Por eles achar que a igreja era mais uma facção, mais um partido do judaísmo, eles começaram a chamar a igreja de seita. Mas a igreja do Salvador não fazia parte daquele partido do judaísmo. Então vamos lá. Então agora eu quero te mostrar a questão, nós vamos entrar nessa questão para você ver o quanto é sério e que você não pode pertencer a uma denominação, meu irmão, é sério. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Romilson, o que é isso? Sua cauda arrastava 1/3 parte das estrelas do céu. É porque Satanás, de 3 partes dessa aqui lá no céu, dos anjos, de 3 partes, ele pegou uma para ele, 2 partes ficou com o Eterno. Ele causou então a primeira divisão. O primeiro partido foi Satanás que causou lá no céu. Então esses homens, esses pastores que estão criando denominações, estão sendo usados pelo maligno. Estão sendo usados por Satanás para poder dividir o corpo do Mashiach na terra. A igreja ela não é igual lá na política que pode ter partido, não. A igreja ela tem que ser unida, porque ela é o corpo do Mashiach. Então a Bíblia fala que no corpo do Mashiach não pode haver divisão, não pode haver partido, não pode haver seitas. E Satanás foi o primeiro a criar uma seita, a criar uma divisão lá no céu. Ele arrastou 1/3 parte dos anjos para o seu lado, são as estrelas. Vamos aqui, Lucas capítulo 11, versículo 17. Depois desse estudo, se você quiser pertencer a uma denominação, é problema seu, meu irmão. A Bíblia diz que o Eterno, quem quis tomar partido por alguém, ele é cúmplice do pecado de divisão no corpo do Mashiach. Quem dividir o corpo do Mashiach será destruído. Lucas capítulo 11, versículo 17. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem expulso os vossos filhos? Então o Salvador virou e falou assim, ele virou e falou assim: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. A igreja não é o reino do Mashiach na terra? Como é que ela pode estar dividida contra si mesma? Os próprios demônios aqui, o Salvador virou e falou assim: eu não estou expulsando os demônios pelo maioral dos demônios que está em mim, não. Porque se Satanás expulsa Satanás, ele está contra si mesmo, e o seu reino não vai para frente. Então ele mostrou que até os demônios estão unidos para destruir os crentes. E os crentes estão divididos entre si, brigando entre si, disputando panelinhas para ver qual que é a denominação que é melhor do que a outra. E aí, meu amigo, então não vai para frente. Porque pé de caju não pode dar laranja. Pé de laranja não pode dar caju. Cada árvore dá o fruto de acordo com a sua espécie. Uma denominação não pode gerar unidade, ela só pode gerar mais divisão. É uma saindo de dentro da outra. Edir Macedo, R.S. Soares saiu do Edir Macedo.
Valdomiro saiu do Edir Macedo. É um saindo de dentro do outro e um criando divisão, porque ele só pode gerar divisão. Divisão só gera divisão. Um abismo chamando outro abismo. Então, meu irmão, as denominações estão fora da vontade do Criador.